Eu sou Fátima Reis, do Carreiras de Oportunidades e Empreendedores do Brasil, e estou aqui mais uma noite para conversar com uma empreendedora do Brasil. Ela que vem diretamente de Salvador, é empresária da área de saúde, é administradora, palestrante, é uma mulher retada que tem feito a diferença aí no mercado baiano. Ela também está na minha primeira edição da revista Empreendedores do Brasil, que você pode baixar no site carreiraseoportunidades.com. Então, ela está chegando daqui a pouquinho e eu vou apresentá-la novamente e vocês vão receber um pouco dessa energia boa que essa mulher tem, viu? Vamos ver aqui. O pessoal está chegando. Boa noite a todos. Vamos falar de um tema que está sendo muito comentado, né? Nas redes sociais, no dia a dia também, que é a questão da importância do sono para tudo, gente. Eu acho que se a gente não dorme bem, a gente não passa um dia bem, a gente não rende. Deixa eu chamar aqui, Paty. E hoje tô com filtro, viu, gente? Achei bonitinho esse aqui, tô testando. Oi, amiga! Que prazer estar com Oi, você mais uma vez! tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai conversar sobre saúde, né? Eu gosto muito de conversar sobre saúde, gente, com a Paty, que ela é uma mulher super antenada. E ela Pois, sempre está trazendo novidade para os clientes, para os parceiros. Eu disse, então, vamos falar de sono, né? importante. Porque tá tendo muita gente está tendo insônia. Você também tá cheio de filtro, né? Eu botei um Né? aqui. Eu tô escolhendo aqui, estou me espalhando. Boa Então, noite, gente, Nath, eu vou Priscila. apresentar mais uma vez a Patrícia aqui para vocês. Ela gente, ela é professora também, acabei não falando, tá? Ela é professora, é palestrante, é empresária da área de saúde e bem-estar, tá? E administradora de empresa. É uma mulher retada que faz a diferença aí na Bahia. Faz parte de um grupo de network, o BNI, né? Isso, E tá com um novo negócio aí, que eu já fiz a parceria com ela, que eu não sou boba, que é de isso, também. cashback, tá, gente? É, Então, exatamente. assim, sigam Paty Valente e saiba mais informações sobre as duas coisas. Mas hoje eu vou falar muito com ela de um produto que é top de linha, que é o Nippon Flex, que mais para frente nas perguntas eu vou querer saber mais para vocês, porque eu já conheço, sou fã dos produtos que ela vende, sou cliente. Isso. E já que a gente está falando de sono, insônia, né? Muitas pessoas aí com insônia, perdendo o sono, né? E Uhum. a ansiedade e o medo têm causado muito isso nas pessoas, Paty. E quais Isso, tem piorado. orientações para que pessoas melhorem a qualidade do sono? Então, primeiro vamos falar sobre essa questão da insônia. A insônia é um problema mundial. É um dos principais problemas da saúde do ser humano. Isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, não é minha opinião pessoal, é a Organização Mundial de Saúde que diz isso. A gente vem tendo um número crescente de pessoas com distúrbios do sono. E primeiro vamos entender o que é distúrbio do sono. Quando a gente fala de distúrbio do sono, o imaginário popular, o senso coletivo, pensa que é ficar de olho arregalado a noite inteira. E não Sim. necessariamente. Isso é um tipo de distúrbio do sono. Isso é um tipo de insônia. A gente tem vários tipos de insônia. Tem gente que consegue pegar no sono logo, no início da noite, e acorda no início da madrugada e não consegue dormir mais. Eu durmo que é uma beleza. Tem gente que consegue pegar no sono rápido, mas tem um sono picado, acorda todo o tempo. Tem gente que fica acordada a noite inteira. Então, tudo isso é distúrbio do sono, por quê? O que é importante? A gente precisa dormir de 6 a 8 horas. A gente cresce, na verdade, ouvindo que tem que dormir 8 horas. Tem gente que tem uma necessidade de sono menor. Então, hoje já se admite alguma coisa entre 7 e 9 horas. E tem gente que tem a necessidade de sono maior. Então, assim, entre 7 e 9 horas, mais ou menos, é um período razoável. E é importante que Que bom. aconteça à noite. É importante que Perfeito. aconteça à noite. Por quê? Porque a gente tem um relógio biológico, a gente tem um círculo circadiano que regula o nosso relógio do sono.
E tem o Perfeito. período da noite específico onde o organismo da gente, onde a gente entra em sono REM. E se a gente estiver acordado nesse período, a gente perdeu uma etapa, uma fase importante do sono. E o Perfeito. sono, eu escuto coisas interessantíssimas, e gosto muito de fazer essa brincadeira, de gente que diz assim, que tem a eternidade para dormir, que não pode perder tempo dormindo, porque tem gente que gosta, né, de trabalhar, de ler, de escrever. É. Eu sou coruja, eu sou ave da noite, eu sempre gostei da noite. Até ter Hum. consciência Hum. dos malefícios, né, dos danos à Perfeito. saúde da gente. Por exemplo, você pode perder uma noite de sono, e é perder de fato, porque você pode É. dormir o outro dia, o dia inteiro, você não vai se sentir restabelecido como se tivesse dormido à noite. Então, Impressionante. essa é a prova cabal, para quem tem dúvida, porque eu escuto coisas interessantes na minha trajetória aí trabalhando, que eu tenho uma eternidade para dormir. Ah, já ouvi Eu tenho muito, uma amiga. vida inteira. Eu brinco dizendo que quem acha que tem eternidade para dormir, na verdade, pode convidar a eternidade para chegar mais cedo se não dormir direito. Então a eternidade vai Exatamente, chegar, perfeito. a eternidade vai chegar mais rápido. Se você não dormir direito, vai chegar Perfeito. mais rápido. Por quê? A gente Perfeito. tem muitos problemas. Hoje a Organização Mundial de Saúde já conseguiu catalogar mais de 100 doenças, 100 patologias, mais de 100 patologias associadas a algum distúrbio do sono. Significa que se você Nossa. não dormir, você vai ficar muito doente, desenvolver câncer, desenvolver diabetes, desenvolver obesidade, desenvolver depressão, desenvolver isso, aquilo. Não, não necessariamente. Nem todo mundo que tem distúrbio do sono desenvolve, por exemplo, essas patologias. Mas todo mundo que tem Hum. essas patologias tem algum distúrbio do sono. É só parar para prestar Hum. atenção e investigar. A gente tem associado ao Perfeito. sono problemas como diabetes, doenças degenerativas, processos inflamatórios crônicos. É durante o sono que o organismo da gente se restabelece e se restaura. Então, para além do aspecto do Perfeito. cansaço no dia seguinte, da falta de disposição, a gente tem, com esse hábito equivocado, errado, continuado, a gente tem a construção, tijolinho por tijolinho, de uma série de Sim. problemas que a gente pode evitar. Dormir é remédio. Eu não estou falando de preguiça, Perfeito. nem de ficar esconado o dia inteiro, não Sim. é isso. Eu Não, estou de um falando de sono bem, dormir, né? de um Bem sono bem dormido. Um sono bem cuidado. dormido. Um sono bem dormido, um sono bem cuidado. É. Sabe? Quando Perfeito. você não dorme, você estimula a produção de hormônios, e não dorme ou dorme de forma ineficiente. Você estimula a Sim. produção de hormônios ligados ao estresse. Pois é. Você estimula um processo inflamatório no seu organismo e você impede a formação de hormônios, a construção é a formação mesmo, a produção de Sim. hormônios que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Você começa a curto prazo, a médio e piora a longo prazo. Estou vendo aqui Help e Rivas, durmo cansada e acordo cansada. Então você não está dormindo. Você está É. apagando, mas não está entrando em sono profundo, em sono REM. Isso. Perfeito. Né? Porque tem gente que fala assim, eu deito e durmo na mesma posição, eu nem me mexo, eu durmo pesado, mas acordo exausta. Porque você deu uma apagada, mas não dormiu, não descansou, Uhum. de fato. Perfeito. E assim, a Perfeito. curto, médio e longo prazo, porque isso vai piorando, você começa a ter problemas de memória. Você começa a ter problemas de aprendizagem. Um sono ineficiente pode levar no seu ambiente de trabalho a impressão de que você é incompetente, que você não produz, que você é devagar, que você é lerdo, que você não pensa, que você não raciocina, quando na verdade você está com uma deficiência de No sono e, sono. portanto, o seu organismo não está trabalhando como ele deveria. Quando você Perfeito. continua isso, os danos são enormes. E aí você para, dá um stop nisso e começa a dormir direito, aí você começa a A viver perceber, melhor, né, amiga? a A viver perceber as melhor. melhoras, a perceber as É. melhoras. Você às É vezes interessante você acha que está trazer. doente e não está doente, você está com insônia. É, então é interessante você trazer isso. Eu gostei quando a gente conversando, você falou, vamos falar sobre isso, porque você já falou Uhum. de crianças, né, na Isso, entrevista passada, no ano passado, isso, e agora você trazer para o adulto e para o jovem, né, o adolescente isso. que está muito ansioso e tal. E o momento que a E gente eu está lembro vivendo, né? O isso, que eu quero momento. que você fale sobre isso. Isso.
Um médico nosso, né, meu marido, que é um amigo nosso também, ele é nosso nutrólogo e Uhum. neuro. Hum. E ele sempre falou: não durma mais de 9 horas. Se acontecer de Sim, 10, mas evite. Durma evite. 9 horas e durma suas 7, 8 horas, que você vai passar o dia bem. O dia bem. Graças a Deus, meu marido se conscientizou. Também era outro que dormia tarde. Eu faz tempo que não durmo tarde, né? E eu sempre gostei de dormir minhas 7 horas, mas quando eu trabalhava até tarde, o dia seguinte não era bom. Eu fazia assim, mas perdia mais energia. Aí Você quando não você tem rende do mesmo consciência, é jeito, né? melhor. Não. Não Então rende. não venha dizer, esse negócio de eternidade nunca foi a minha, não. Viu? Eu sempre gostei de dormir, minhas 7, 8 horas, tá? É, E quem é. fala assim, você gosta de dormir, meu marido às vezes fala, meu filho, eu preciso dormir. Né? O sono da beleza, né? Que o povo fala, que é bom para a Exatamente. É o sono da pele, beleza, tá? é bom para a pele, é bom para Então, tudo. agora minha amiga Paty falando, se o médico falando, eu já gostei, coisa é Paty falando, gente, pelo amor de Deus. É, agora, você de fato dormir mais do que o que deve, Não aí dá. caracteriza um problema. Então, se você Sim, não. precisa de 10, 12 horas de sono, então Não. você está com algum problema que precisa ser corrigido. Porque, Aí é na assim, a gente tem adolescência. prazo. A gente tem prazo, Aí a é na gente precisa. adolescência. É, não, aí é Na diferente. adolescência, hoje não. Adolescente é. E Não criança, dá, não. recém-nascido, você para pensar. Quantas horas perdão, um bebê Bebê. recém-nascido dorme? E ele está É, crescendo. Olha, no primeiro ano de vida, quanto que um bebê cresce? Porque o sono vai alimentando, mas é uma fase da vida onde isso é necessário, não é a nossa fase. sim, A nossa fase é a sim. fase de atividades, é a fase de trabalho, é a fase Isso. laboral. E a gente tem um momento, o tempo certo de dormir. É igual a celular. Como é que você. Ah, eu não preciso dormir, não. Eu preciso trabalhar, trabalhar, produzir, produzir, produzir. Bacana. Seu celular Uhum. descarrega e ele descarregado pode ser o iPhone que acabou de Top. ser lançado. Descarregado não funciona, não presta para nada. Exatamente. Agora, você Isso também não aí. precisa deixar o iPhone 24 horas carregando. Chega um momento que é inútil estar ali na tomada. Então, a gente tem um período certo para carregar, para Sim. seguir, sabe? É a mesma É. coisa que o iPhone, tem o celular. E detalhe, amigo, quando você fala assim, você pode deixar na tomada 24 horas, mas vai chegar um dia que ele não vai funcionar mais. E Não, você, não ele só funciona funciona. na tomada. Pronto, ainda Entende? tem isso. Né? Nosso organismo é uma engrenagem perfeita. Eu conheço um psiquiatra, Dr. Jojo Sim. Takahashi, ele é da equipe de médicos da Nippon Flex. Ele Hum. diz que nós nascemos, todos nós nascemos com a condição de autocura. Ele não é guru, não, ele é um psiquiatra. Ele Sim. diz que nós nascemos com a condição de nos tratarmos e nos curarmos. O que acontece é que a gente dana tudo, faz tudo errado. Então a gente come errado, a gente dorme errado, a gente ingere água que não é de qualidade, a gente se estressa, se aborrece, a gente respira um ar contaminado, a gente faz muita coisa errada e não cuida desse templo sagrado que nos foi dado para essa existência. A verdade é essa. Perfeito. Então aí é que Perfeito. surgem as necessidades de medicação. Então a gente está vivendo um momento no mundo que nós nunca vivemos. O que está acontecendo no Verdade. mundo hoje é inédito. E os especialistas dizem que nós estamos passando apenas pela primeira das pandemias que teremos em um futuro curto, né? Em um Próximo. futuro próximo. Em um futuro próximo, né? Que a gente tem algumas pandemias agendadas de vírus Acredito. mutantes, e eu acredito também. Mas, assim, esse é outro ponto. Mas, assim, É. a gente está vivendo uma realidade que, como nós nunca vivemos, tudo para a gente é extremamente novo e é da nossa natureza, o que foge ao nosso controle, ao nosso gerenciamento enquanto adultos, nos causa pânico, nos causa medo, nos causa desespero. Alguns de nós somos mais suscetíveis, outros menos. Então, o que é que a humanidade está vivendo hoje? Pânico. A gente teve no primeiro semestre do ano passado, eu soube de alguns casos de suicídio. E o suicídio Pois é também. motivado pelo desespero de não saber o que é que viria pela frente. A gente Pelo nunca soube, né, desespero, amiga? Na mas pelo verdade, né? desespero do medo de ficar doente,
do medo de É. não ser Não tratada conseguir emprego, adequadamente, de né? medo, teve o medo econômico e teve o medo de saúde. Eu conheço pessoas que entraram em verdadeiro pânico e desespero dentro de casa, como se o vírus fosse sei lá, um monstro de 2 metros que estivesse batendo na porta, querendo arrombar a porta. Gente que ficou verdadeiramente Nossa. panicada. E conheço gente que ficou desesperada em função das questões econômicas. Então, esse conjunto. Aí vieram as crianças fora das escolas, em casa, Isso. enclausuradas, e mães que não podiam ir trabalhar porque não tinha quem ficasse com a criança. A gente entrou numa ciranda de inesperado que gerou tensão, desespero, medo. As pessoas não sabiam mais o que é que faziam com os adolescentes. E os adolescentes que prioritariamente precisam socializar começaram a ser proibidos disso e É. ficar presos dentro de casa. E isso que todo mundo pensou que daqui a pouco isso acaba, não acabou, já fez aniversário. Já E aí o pessoal tomou um novo fôlego de é sério. desespero. E aí É. vem crescendo os problemas de insônia. Aí vem crescendo os problemas de depressão. Nunca os psiquiatras foram tão procurados, nunca os Nossa. psicólogos tiveram tanta demanda. Isso não é minha opinião pessoal, são É as verdade. estatísticas, né? Fato. Nunca se procurou tanto alternativas lúdicas para as crianças, ou para os adolescentes e para os adultos. Então, o Isso. volume, a busca, eu acho que tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim. Se a gente Sim, souber sim. enxergar direitinho o lado bom da pandemia, é que ele vem trazendo novos aprendizados com relação às relações, com relação aos hábitos, com relação ao Perfeito. controle emocional. E vamos sair daqui, acredito eu, mais minimalistas Também e acho. entendendo melhor e com mais propriedade e O segurança, outro vamos dizer também, assim, o né, valor Paty? das coisas, enfim, né? O que tem Das dando pessoas, os né? pesos enquanto ser humano. Mas o que É. a gente está vivendo hoje é uma corrida desesperada pela saúde. É engraçado que a saúde nunca foi tão importante e dentro do primordial, né? Que é ar, é respirar. É de graça e às vezes quem morre porque não consegue. Muita gente morrendo Respira. porque não respira, não consegue É. respirar. Então a gente Loucura, está né? passando por uma loucura, uma turbulência, onde as pessoas estão se perdendo mesmo, entrando em desespero. Eu tenho É. amigas que já me disseram que às vezes entram se começarem a pensar muito nesse assunto, não dormem a noite inteira e começam a ficar desesperadas vendo o dia amanhecer, porque tem coisas para fazer e sabe que vai acordar Nossa. um caco, mas não consegue dormir pensando na situação, pensando no problema. Sobretudo quando aparece na família alguém contaminado pelo Covid. Aí é que Eu tive. o desespero toma Eu tive conta. um tio, Paty, que ele teve, eu conversando com minha tia depois, acho que de um mês de falecido dele, que já completou, né? Uhum. Ela me falou que ele estava com pneumonia, só que ele estava se automedicando, e aí quando foi, já foi tarde demais, né? Porque Sim, aí sim. foi assim, coisa de 3 dias, É. né? Então a Porque pessoa ainda com tem pneumonia gente, maltratada. tem gente que Pegou o ainda fica assim, Covid, eu só pronto. vou se não tiver jeito. Não, Porque eu tenho tem que ir medo de logo. ficar no hospital. Tem que ir logo, tratar no Tem que ir para comecinho, não ir, né? Tem que ir no tem que médico para não ser internado. para não ser Entende? internado. Mas aí a Eu gente fiz tudo. volta à questão dos medos. Os medos assim, estão tomando conta. Aí, sabe, é uma comparação que eu gosto de fazer do cachorro correndo atrás do rabo. É Sim. assim, olha a situação, você não dorme, então olha, tem uma cientista, fazer um parêntese aqui, tem uma neurocientista portuguesa que ela diz que dormir mal ou não dormir, um sono ineficiente ou inexistente, aumenta Sim. inclusive os níveis de morte violenta. Isso foi Morte resultado de uma violenta? morte violenta, porque as pessoas ficam insanas e mais suscetíveis a atos de violência, a discussões no trânsito, a problemas, a precisar de drogas para ficar acordada. Então, assim, isso Nossa. aumenta gradativamente os índices de violência. Então, ela diz que quem não dorme bem
não pensa bem, não decide bem, não se desempenha Verdade. bem, não se desenvolve bem e não vive bem. Então, ela elenca uma série de coisas, de problemas que acontecem, e o que me chamou mais atenção foram as mortes violentas e os índices de violência que sobem a partir dos problemas de sono. Aí vamos lá, Que coisa, você né? fica Ampla. pensando a noite inteira e você perde o sono, então você não consegue dormir, e você vai fazendo isso por dias a fio, passando seus dias cansado, exausto, e você vai somando esses problemas na sua, vai sobrepondo esse problema na sua vida, um dia está atrás do outro. Ok, em cima disso você desenvolve, por exemplo, uma depressão. Ok, aí você está com depressão, você desenvolveu e ajudou a desenvolver a depressão em função do seu distúrbio do sono, e você está com depressão que potencializa o seu distúrbio do sono. As duas Nossa, coisas se alimentam, é um cachorro correndo atrás do rabo, você não chega em lugar nenhum. nossa, terrível isso. Entendeu? Então, assim, hoje a gente vive uma realidade mundial de pandemia, e um dos grandes problemas da pandemia, para além do Covid, novamente são dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, para além do Covid, são os distúrbios do sono oriundos dos medos, das incertezas e das inseguranças. Do E aí você amanhã. vai alimentando com o amanhã, com a vida, com a continuidade da vida, por exemplo. A gente tem agora o exemplo desse ator Paulo Gustavo, que estava no sítio dele e com o marido e os filhos e tal, e não sabe dizer como foi que houve a contaminação. E tem uma entrevista dele que eu assisti, onde ele dizia, claro que eu tenho medo do Covid, faço campanha para que as pessoas não promovam festas Isso, clandestinas, isolamento. Claro que eu tenho, eu sou asmático. E ele diz isso. Eu tenho medo eu de ir vi. para um hospital e de repente precisar ser entubado e as pessoas não saberem o que vão fazer comigo e eu morrer. Eu tenho medo disso. E foi exatamente o que aconteceu. Entendeu? Então, assim, todo mundo sabe que não está livre disso. E essa incerteza e esse medo, para todo mundo, mas eu acredito, aí é a opinião minha, mas eu acredito que Sim, em pessoas mais sensíveis e suscetíveis, ou com outras isso, questões também envolvidas, sim. isso seja mais gritante, mais grave, e aí provoque repercussões maiores. A gente tem alternativas para começar a tentar melhorar, tratar distúrbios do sono, evitar. Como é que a gente pode minimizar o impacto disso, já que a gente não tem atuação, nós não temos aqui atuação sobre o Pois é, Covid. amiga. Então a gente tem Sobre atuação em cima da nada. gente. A gente Na precisa fazer verdade, alguma de coisa em cima da nada. gente. De Na nada. verdade, De Paty, a gente nada. sempre conversa aí de nada. A gente não tem controle de nada. Tipo Não assim, tem. Mas a a gente gente, não a sabe o gente dia da tem as morte, a ilusões, pessoa né? nem pensa nela. Pra que É. pensar na morte? Eu não tô preocupada com ela. No dia que for, eu não vou nem ver, A né? gente tem O as Paulo, ilusões, né? você vê o Paulo Gustavo mesmo, ele disse no vídeo que ele tinha medo. Ele não viu Isso. nada, porque ele estava entubado. Então, Estava assim, a gente entubado não em sabe, coma. então não vai pensar, né? É. Então, realmente, essa questão de buscar o psicólogo, a ajuda e tal, é bom, porque a gente tem que ter um controle da mente, porque tudo parte dela. E você Tá sempre tudo traz aqui essas dentro. questões, Tá tudo, tudo aqui tudo. dentro. Tudo. A Não doença tem toda é alternativa. desenvolvida na mente, né? Toda, Então, a toda. depressão o câncer porque você cria Tem mágoa, questões rancor daquela emocionais voltadas. pessoa, Tem né? questões emocionais Total. envolvidas. Tem questões E você emocionais sempre envolvidas, eu traz, acredito. sempre traz. E eu É. quero que você traga aqui orientações de tratamentos que possam ajudar a melhorar a dormir melhor, né? A dormida. Porque Então, vamos lá. a Quem gente sabe tem que tem. problemas crônicos de sono, existem as clínicas voltadas para a medicina do sono. Então, a gente tem algumas coisas que podem ou devem ser feitas. Você tem distúrbio do sono, problema de sono, ou dificuldade de conciliação de sono. Agora, nesse momento da pandemia, você tem consciência de que isso é uma coisa recente para você em função das incertezas, porque antes você achava que tinha certezas e hoje você não tem. Não Então, tem certeza de isso é nada, né? recente. Se isso é recente, a gente sabe que é uma coisa sazonal. Então, a gente pensa, né, que é uma coisa sazonal e vamos buscar alternativas para que isso não piore, não evolua. Perfeito. Então, assim, você tem medidas que você pode tomar. Por exemplo, adotar um hábito
chamado higiene do sono. Higiene do sono nada mais é do que a arte de dormir bem. Então, adote hábitos de higiene do sono. Eu fiz um checklist, né, sobre a higiene do sono. Quais são as coisas que você deve fazer para viabilizar o seu sono? Você precisa começar a cuidar do seu sono de manhã, quando você acorda. Você acorda de manhã e o desenvolvimento do seu dia e a forma como você escolhe fazer isso vai impactar no seu sono à noite. Então, esse checklist do sono eu posso compartilhar com todo mundo aí que quiser. A gente compartilha e as pessoas começam a fazer as suas observações a respeito dos seus comportamentos, do seu comportamento. Eu acho isso de fundamental importância. Mas vamos imaginar que você, não, eu sempre dormi mal, eu durmo mal há muitos anos, agora na pandemia piorou, eu sei que eu tenho um sono de péssima qualidade e tal. Aí outra coisa, aí o que eu recomendo? Procura um médico, procura fazer uma polissonografia. Polissonografia é um exame que gera um relatório que vai dizer quanto tempo você esteve em sono profundo, quantas interrupções de sono você teve, como foi a qualidade do seu sono, se foi agitado ou não. Por que você vai fazer isso? Porque de posse desse relatório, você sabe se você já desenvolveu alguma doença, como a apneia, por exemplo. Tem doenças que matam e são oriundas do sono. Se você tem uma polissonografia, você vai saber, inclusive, se você teve algum processo de arritmia durante a noite. A polissonografia é um exame completo, lhe dá um relatório completo do seu sono. E é interessante fazer para você ter consciência da bomba que você tem na mão e como é que você pode gerenciar isso. Para além disso, você tem muitas alternativas para você melhorar a qualidade do seu sono. Tem gente que tem problemas sérios e toma remédio. Aí o remédio é importante para quem só consegue dormir com remédio, mas não é interessante você passar uma vida com essa muleta chamada medicação para dormir. Por quê? Quem usa medicação para dormir, ela não tem um sono igual a quem não usa. A medicação para dormir lhe apaga. E é importante apagar, porque o cérebro da gente precisa ser apagado. Mas você não tem um sono em sua plenitude quando você é apagado. Você tem um sono em sua plenitude quando você dorme efetivamente. Então, mas, num caso extremo, é melhor que você tome o remédio do que você simplesmente ficar acordado noites a fio e deteriorando seus neurônios e comprometendo sua saúde como um todo. Então, o apagão é importante para uma situação crítica, mas não faça disso o seu hábito. Procure alternativas para você não entrar nessa estrada, porque é difícil sair e não é o melhor caminho. Hoje eu trabalho, como você falou no começo, com a Nippon Flex. O carro-chefe da Nippon Flex são colchões terapêuticos. E uma das coisas mais importantes que o colchão faz, embora isso pareça redundante, mas eu vou explicar, é ele fazer dormir. Ah, mas todo mundo, para dormir, eu deito e durmo. Não necessariamente. Não é todo mundo não, né? Não, mas assim, ó, tem gente que diz assim também. Ah, eu não tenho problema de sono, não. Onde eu encostar, eu durmo. Se onde você encostar, você dorme, você tem problema. Porque não é para ser assim. Na cama. Não é para ser assim. Entendeu? Você está com problema, então. Então, assim, os colchões da gente tem Dr. Jojo Takahashi, psiquiatra, que eu estava dizendo, ele diz o seguinte, que se o colchão só fizesse a gente apagar e dormir, já estava fazendo muito, porque quando a gente apaga, o organismo se restabelece e evita uma série de processos, uma série de problemas. Mas, para além disso, ele consegue contribuir tratando problemas já existentes. Mas isso é outro assunto. O importante dele é que uma das propostas terapêuticas dele faz você apagar rapidinho. É deitar e apagar. Ele tem lá os negócios, né? Que massagia e tal. Mas essas outras coisas, por exemplo, a massagem, nos que tem massagem, a massagem contribui para relaxamento. E o relaxamento contribui para você dormir. Ok, mas tem gente que não gosta de massagem e tem colchão que não tem massagem. Mas todos eles têm as pastilhas que lhe induzem ao sono e lhe fazem dormir mais rápido. E lhe fazem dormir mais rápido mesmo. Não é conversa, é reconhecido pela Anvisa, pela Organização Mundial de Saúde, as propostas terapêuticas são reconhecidas pela OMS. Então, assim, ele ajuda nesse contexto e, às vezes, pode lhe tirar do caminho de entrar em medicação. Remédio é para tratar coisas pontuais. Não é para virar
sabe, Rotina. rotina, sobretudo determinadas drogas. Eu não estou falando, por exemplo, de, sei lá, remédios antihipertensivos, que a pessoa já teve um desgaste orgânico e tem hipertensão e precisa tomar o resto da vida para não ter um AVC, não ter um infarto, não é isso. Sim. Mas essas medicações que são muletas, são fundamentais, são importantes para cumprir um determinado, para lhe tirar de uma determinada situação. Não é para você, por exemplo, quem entra em depressão, é para ficar em depressão a vida inteira tomando remédio ou é para tratar a depressão e sair disso? É para tratar e sair disso. Então, é a mesma coisa as drogas para dormir. Por exemplo, quem perde pessoas queridas e que entra num processo de luto e às vezes não consegue dormir, entra naquela tristeza profunda, às vezes precisa de um suporte, precisa desse apoio, precisa tomar medicação, mas com prazo determinado, por um determinado tempo. Não para a vida inteira. Não, a gente não pode ficar escravo disso. Então, a gente precisa buscar alternativas. E você vê uma coisa legal, Paty, que você trouxe, uma parente muito próxima, ela teve uma perda e ela não quis tomar esses remédios fortes, ela tomava maracujina. E funcionava. Fitoterapêutico, né? É fitoterápico, e, tipo assim, um fitoterápico. E aí ela usou um tempo, foi bacana, porque ela ficava ansiosa e aquilo acalmava ela e ponto. E foi isso ajudando, não lhe vicia. Foi ajudando a administrar. Não lhe vicia. Isso durou que acho que 1 ano, até que ela viu que não precisava mais. Que não precisava mas foi uma coisa mais. que não fez benefício nenhum para ela. Porque foi para atravessar essa fase do luto. Exato. Porque não adianta a gente negar os fatos, né? As coisas que acontecem, as tristezas, as emoções. A gente precisa trabalhar isso. E, inclusive, outro ponto importante de tocar, a questão das emoções. A gente perde quando a gente tem distúrbios do sono, problemas de sono, ineficiência no sono. Uma das coisas que a gente perde gradativamente é a capacidade de administrar as nossas emoções. Fisicamente, a gente vai perdendo memória. A memória da gente se consolida no sono, o processo de aprendizagem se consolida no sono, mas a gente perde também a capacidade de administrar as nossas emoções. Uma das coisas que é mais fácil a gente perceber em quem dorme mal e acorda mal, não tem gente que acorda ranzinza, é a questão do humor. Quem é que acorda bem-humorado se acordar exausto? Ou se perder a noite? Você perde humor, você perde libido, você perde o viço na pele, você começa a compensar na comida e você começa a se sentir mais desperto, se sentir mais desperto com carboidrato. Você começa a se viciar em cafeína. Então, sabe, é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, danoso demais para a saúde, e a gente não se dá conta disso porque na verdade, nós não enxergamos o sono, isso é do ocidental, o oriental enxerga diferente, mas assim, nós não enxergamos no sono um momento de produção. O sono é um momento inútil. Mas o sono é um momento de produção, é um momento de produtividade do organismo da gente em silêncio. No organismo da gente no repouso. A gente tem produção em vigília e tem produção em repouso. As duas etapas são importantes. E a gente tem aquela percepção que tem a eternidade para dormir, para descansar, e que não pode perder tempo. A gente não, cara, Fábio. Nem eu e nem você pensamos assim. Porque assim, a gente tem a eternidade para descansar, dormir é perder tempo, eu tenho a vida inteira depois para dormir, agora eu estou jovem, eu preciso produzir, trabalhar, não sei o que e tal. Olha, o celular descarregado, morre mais cedo. Ele pode ser top de linha e não vai servir para nada. A grande comparação é essa. Pega o iPhone que foi lançado, o último iPhone que foi lançado, se ele não tiver bateria, ele não adianta ser o último. O iPhone mais velho vai ser mais eficiente do que ele, porque ele não vai conseguir nem ligar para fazer nada do que ele promete. É a mesma coisa, gente. A gente descarregado não presta para nada. Não é nada. E tipo assim, é como você disse, carregar as baterias. A noite é para isso. Deus fez a noite para isso. Para isso. Então, assim, você trouxe
uma questão que eu tinha até esquecido. Hum. Eu tive um momento de deficiência de vitamina D. Olha só, Sim, o sono é importante e o sol é importante. sim, E é gratuito. é E é gratuito. gratuito. O ar, né? Isso. Então, para você ver quão a gente tem que ser grata a Deus por tudo isso. Uhum, uhum. Então, assim, eu tive deficiência de vitamina D na Bahia. Me explica isso. Né? Eu tive aí. Então, assim, eu tive 2 anos consecutivos. E depois disso, que eu tive essa deficiência, eu fiquei mal. E minha mãe ficou preocupada porque eu ficava chorosa, queria só ficar deitada. Isso não era normal. Uhum. Não, minha filha. Aí fui fazer o exame, né? Que esse neuro amigo falou, vai fazer esse exame tudo, uma bateria de sangue, vitamina D baixa. Olha que louco. Aí eu fui tomar sol todo dia, cedo, né? Porque você pode tomar 15 minutos, Sim, 1 da tarde, né? sim, Só que sim. eu tinha pressa, eu não vou ficar Você não pode 3 perder meses tempo, né? esperando minha vitamina subir, Você não pode né? perder tempo, né? Não tem Aí, tempo para perder. Olha como a gente pois pensa. é, então assim, é muito ruim você ter a deficiência da vitamina. Sim, Tem gente que não sim. tem nada, eu tive. Uhum, Isso uhum. não é bom para o corpo, porque ele é um hormônio. Então, com isso, eu fiquei O meio sol deprimida. Não é o sol depressiva, eu faz fiquei diferença. deprimida. O Super. sol faz diferença. A E luz do dia, depois o sol disso, faz diferença na vida da gente, total, a gente é no mais organismo da feliz, gente. né? Ainda Sim. bem que eu não perdi minha alegria, minha felicidade, mas, pô, você fica borocochô. É Uhum, hormonal. É uhum, hormonal. uhum, uhum. Então, assim, depois disso, eu disse, eu não quero mais. Eu relaxei, né? Eu cheguei aos 30, que se é o mínimo é 30. Pô, eu Sim, cheguei a sim. 33. Relaxei de novo, porque você entra em carro, sai em carro, entra em loja, sai em loja. Então, você não está exposta ao sol como deveria. E eu perdi Uhum. isso. Que eu fiquei mal, menina, que eu vou te contar. Foi aí que esse médico amigo falou assim: você tem que ir para terapia para você desestressar e ter mais tempo para você. Menina, isso mudou minha vida. Questão de 6 meses, eu fui para terapia. Eu, assim, desliguei, né? Porque eu sempre fui muito ativa e fui tomando consciência que aquilo não ia me fazer bem. Não estava Cuidado me com a fazendo saúde bem. mental, né? Cuidado, Total. cuidado com a saúde mental. Total, porque eu, Paty, quando eu trabalhava na época da feira de formantes, que eu não lhe conhecia ainda, que eu fazia casamento e tudo, nossa, Sim, eu passava horas sem dormir, de sim. madrugada trabalhando em evento, era uma coisa, eu tinha 20 e poucos anos. Você chega aos 35, 40, você não tem como ficar mais no mesmo ritmo. Não E olha que, tem. graças a Deus, eu não tive sequelas ruins, porque eu podia Uhum. ter, por não Podia ter ter. dormido bem lá na adolescência e tal. Era Bem que eu esse o sempre outro gostei de dormir, a ponto. sorte foi essa. Era esse outro Minha ponto sorte que eu foi ia essa. falar, sobre as pessoas que não têm escolha, que são as pessoas que trabalham em plantões. Porque à noite a Sim, gente precisa dormir e em um determinado período da noite é que a gente tem o sono REM. É à noite que a gente tem produção de melatonina e é no escuro. sim. Por que é à noite? Porque é no escuro. Se não for no escuro absoluto, você não tem. Aquele LEDzinho da televisão, do controle, da Sky, Sim, da antena de sim. TV a cabo do meu quarto, Hum. aquilo ali provoca microdespertares noturnos quando você se vira no movimento do sono e ele consegue penetrar na sua retina, no seu olho. Então aquilo ali provoca microdespertares noturnos, até aquelas luzezinhas de LED da televisão, que é só aquele pontinho luminoso. Então nem aquilo Sim. é interessante a gente ter aceso durante a noite. Veja a importância que tem a noite, o escuro, para o sono da gente, para a produção de melatonina e de outros hormônios Perfeito. que são responsáveis pelo nosso bem-estar e pela nossa vida. E quando a gente não tem alternativa, quem trabalha de plantão, que é médico, é policial, é área Trabalho com industrial, é a galera evento. de festa, de eventos e tal. Então, assim, O perde que muita fazer? noite, perde muita noite, dorme durante o dia e não tem jeito, porque assim, os neurônios que você perdeu por não ter dormido Dormir à durante a noite. noite, eles não vão se restabelecer. A perda é perda real. Mas acontece. Essas são as pessoas que não podem escolher. E elas só vão dormir a noite inteira e não vão dormir de forma tão eficiente quanto quem não tem esse problema, porque eles vão entrar num processo de desregular o seu relógio biológico. Porque o relógio biológico da gente está programado para, no intervalo das 24 horas, você se cansa, e 24 não, menos, né? Porque dentro das 24 horas tem as 8 horas de Tem, sono. né?
Tem as 8 horas de sono. Então, assim, hoje você dorme de manhã, amanhã você dorme de tarde, depois você dorme de noite, você passa uma sequência de dias, na verdade, cansado, com a sensação de cansaço, com a sensação de que não dormiu o que deveria dormir. Eu falo isso com absoluto conhecimento de causa, porque meu marido trabalhou na área industrial 30 anos. E ele trabalhava em turno. Meu padrasto. E eu acompanhava como era, por óbvio, eu acompanhava como era o esquema de horários e como ele ficava. E ele só ficava bem, bem, bem quando ele pegava muitos dias de folga ou quando ele estava de férias. Porque fora isso, ele não estava bem, bem, bem. Ele estava levando. E na época a gente nem tinha Niponflex, então... Não é? Isso já tem muitos anos. Então, Pois assim, é uma soma de fatores. Você vai comprometendo ao longo dos seus hábitos equivocados, arrastados, a sua longevidade com qualidade. A Organização Mundial de Saúde, novamente, ela diz que a humanidade está caminhando para vencer a barreira da idade média dos 100 anos. A idade média do homem já foi bem mais baixa e hoje, com o avanço da tecnologia, né, as coisas, essa barreira vem aumentando. Então, nós estamos caminhando para a idade média ser 100 anos. Show! Agora, de que me adianta 100 anos decrépito em cima da cama, de fralda, sendo cuidado por alguém? Não adianta. A grande questão, o grande bônus, a grande vantagem é longevidade com qualidade. Longevidade a qualquer custo, a mim não interessa. E não sei a quem pode interessar. Porque você presa a uma cama ou dependente ou sem ter autonomia nem nada. Não, Deus me livre. Me leve antes para não me dar esse castigo. Que Deus me leve. Me leve antes para não me dar esse castigo. Mas é o que a gente constrói. É o que a gente constrói com os hábitos da gente. É o que a gente constrói com os hábitos da gente. Aí, falando em imunidade... precisamos rever. E é bom, Paty, a gente tocar nesse assunto de imunidade, porque eu falo do sol, o quanto a vitamina D é importante, mas e o sono? Sim. O sono Ela e impacta a imunidade andam de mãos dadas. Sim, o sono e a imunidade andam de mãos dadas. Porque quando você, novamente, insônia, deficiência de sono, sono ineficiente, essas coisas todas, você aumenta a capacidade inflamatória do seu organismo. E você diminui a condição das suas células de defesa. Então, o que é que isso quer dizer? Que você está mais suscetível a processos de doença. Você está mais suscetível, como os médicos falam, ao ataque de patógenos. Você está mais suscetível a vírus, a bactérias. Você e aí você tá. Quando você diz que está mais suscetível, é assim. Eu e uma pessoa que dorme muito mal, vamos lá, seremos os dois expostos a H1N1. Ele pega e fica doente, e fica muito mal, e evolui para uma pneumonia, e tem muito sintoma, e tem muito isso, tem isso, tem aquilo outro. Eu não tenho nada. O vírus foi o mesmo, a carga viral foi a mesma, a capacidade de se defender do organismo é que foi outra. Eu, Patrícia, nunca fico gripada. Nunca, não me lembro qual foi a última vez que eu fiquei gripada. Nunca fico gripada. Nunca fico nem resfriada. Sorte a sua. Nunca fico. Eu faz tempo que não fico gripada, mas resfriada eu fiquei aí, mas a vitamina D tem me ajudado bastante. Eu tomo vitamina D, eu tomo vitamina D continuamente, o tempo inteiro, há bastante tempo, por duas indicações. Primeiro, que eu não pego sol de forma nenhuma. Eu sou uma baiana atípica total, não pego sol de jeito nenhum, porque eu tenho rosácea. Então, não dá. 5 minutos de sol e eu tô parecendo um tomate que você botou no forno quente. Vai despelando. É um horror. E a outra situação é que eu fiz cirurgia bariátrica. Então, quem faz cirurgia bariátrica é meio que um candidato a viver em hipovitaminose. Então, eu tenho que fazer suplementação de algumas vitaminas o tempo inteiro, a vida inteira, e pelo sistema de cirurgia que eu fiz, e uma delas é a vitamina D. Eu tenho que fazer. Então, já tomo há muitos anos por conta dessas situações, né? A ausência de sol e só vejo sol pela janela. Mas a questão de saúde, né? No seu caso. É questão de saúde, no meu caso. Mas a gente precisa entender que o sono é aliado
da imunidade. E a imunidade, sobretudo no momento que nós estamos atravessando, é fundamental, é preponderante. A gente vê casais que dormem na mesma cama, onde os dois pegam, um complica e o outro não. Ou a gente vê casais onde um pega e dorme na mesma cama e o outro não pega. Não pega. Eu tenho 2 casais de amigos que aconteceram isso, e dormem na mesma cama, sim. Mas um pegou e o outro não. Isso é a condição do seu organismo. Imunidade. De imunidade do seu organismo. Uns desenvolvem e agravam, outros não. É bem verdade que no caso do Covid existem muitas variáveis desconhecidas ainda da ciência, mas vamos lá, vamos partir para doenças normais. Você conhece dentro de uma mesma casa, todo mundo conhece algum núcleo desse, dentro de uma mesma casa, alguém que fica doente o tempo inteiro, toda hora está com alguma virose, toda hora está com a gripe, toda hora está com um resfriado, toda hora está com alguma coisa, e tem gente que nunca tem nada. É a condição do seu organismo. Vivem na mesma casa e às vezes é o mesmo nível de exposição. Como, por exemplo, casais que trabalham juntos. O mesmo nível de exposição. Um tem uma resposta, o outro tem outra resposta. É a imunidade. E imunidade e sono andam de mãos dadas. Durante o sono, a gente produz hormônios. Durante o sono adequado, a gente produz hormônios importantes. Sim. E o organismo da gente se restabelece, se regenera. As nossas células de defesa ficam mais aptas a trabalhar e ficam assim acabadas para o trabalho se a gente não dorme, e isso acaba com a imunidade da gente, claro, isso, grosseiramente falando, mas existe um elenco de produções químicas no organismo da gente, pronto, é essa palavra, existe um elenco de produções no organismo da gente durante o sono e não dá, que não acontece fora dele. Pura. A gente é pura química, né, amiga? Pronto, somos um aglomerado aí, então, de células. A gente é pó, né, amiga? De células que precisamos do sono para nos restabelecer. Então, a gente tem, dentro desse checklist que eu falei da higiene do sono, a gente tem hábitos, o desenvolvimento de hábitos ou cuidados ou estratégias que vão nos auxiliar a combater os distúrbios do sono que prejudicam a gente no quesito desenvolvimento de doenças e prejudicam a gente na condução da vida da gente, no trabalho e nas interrelações, nas emoções. Como eu já disse, a gente perde a capacidade de gerenciamento das nossas emoções quando a gente começa a ter distúrbios do sono. A gente diminui a nossa capacidade cognitiva, a gente diminui a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de decisão e a nossa capacidade de desenvolvimento de relacionamento. Fora as outras coisas. A gente perde humor, a gente perde libido, as pessoas vão perdendo. A ineficiência do sono, o sono inadequado, é só perda. Você não tem ganho em cima disso. Então não há por que investir nesse padrão de vida inadequado. Aí você pode... eu fiz aqui, rotina. Está dentro daquele checklist que eu falei. Estabeleça um horário para dormir, evite alimentos estimulantes. Praticar exercício é importante, mas tem hora certa. Se você pratica atividades aeróbicas durante a noite, pode ser que lhe atrapalhe. Fuja da cama durante o dia, tome sol. Desacelere quando estiver chegando perto da hora de dormir. Crie rituais de relaxamento. Deixe os estímulos elétricos fora do quarto. Mantenha o quarto confortável e com bom cheiro. Cheiro é importante. E aí, olha, dentro do que eu falei, criar rituais de relaxamento, você pode usar óleos essenciais, você pode usar florais, você pode usar música de relaxamento. Você pode fazer, você tem um elenco de possibilidades que não vão lhe trazer danos à saúde, que vão lhe fazer bem. Por que eu digo não trazer danos à saúde? Porque tem gente que diz assim, é só tomar uma cachaça, que você dorme. Não, eu adoro tomar um vinho dia de sexta-feira à noite, mas não dá para você tomar vinho todos os dias e dizer que isso vai lhe fazer bem e lhe relaxar para dormir. Não é uma estratégia interessante, mas os óleos essenciais são, os florais são, as músicas de relaxamento são, o chá. Você tem... chá? Se eu não tomar um Rivotril, eu não durmo. Você tem problema, você precisa procurar um médico, você tem que tratar, fazer desmame. Respeita, procura ver hábitos de higiene do sono, respeita
os hábitos e traz eles para dentro da sua realidade, dentro do que você gosta. Por exemplo, Uma delas. Tirar o celular do quarto. Celular, televisão. E quem dorme com a televisão ligada a noite inteira? Não, pelo amor de Deus. Ah, e se desligar eu acordo. Pelo amor de Deus, você está com seu cérebro em vigília o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não dá para ser assim. Não dorme, cochila, amiga. Se a gente não... Quem cochila, não dorme, tá né? Exato. Não dorme. Então é isso. Você, o que eu digo é o seguinte, se você tem problema... A siesta, se esse cochilinho, se esse cochilinho, 20 minutinhos? mas é cochilinho, não dá para você, fuja da cama durante o dia. Não dá para você deitar depois do almoço, acordar 3, 4 horas da tarde. Isso não é um cochilo. Mas assim, a ciência 20 minutos. A ciência diz que você, dormindo uns minutinhos, você se retroalimenta e produz mais no turno da tarde. Meu pai, eu cresci ouvindo meu pai dizer isso. Meu pai chegava, ele fazia questão de almoçar quase todo dia com a gente. Então ele chegava em casa, era engraçado. Ele chegava em casa, tirava o paletó, as coisas dele e tal, sentava, lavava as mãos e tal, sentava para almoçar com a gente, né, os filhos, e perguntar como foi a escola, como é que foi, como é que não tá e tal, pá, sabia das novidades. Aí ele levantava do almoço, ia no quarto dele, tomava um banho, vestia o pijama para dormir 15 minutos, levantar, se arrumar de novo e trabalhar. Aí eu, adolescente, olhava e fazia assim, mas é uma palhaçada, né, meu pai? Você vestia um pijama para dormir 15 minutos. Ele virava para mim e dizia assim, entenda, e meu pai sempre disse isso, entenda que tudo está na cabeça. O que eu estou fazendo é administrando o meu psiquismo. Quando eu visto o pijama, ele entende que é para dormir e eu durmo os 15 minutos e isso me restabelece. Ele vestia a roupa de novo, eu cresci vendo isso. Mas é claro, na adolescência é uma palhaçada. Entendeu agora. A pessoa vestia um pijama para dormir 15 minutos, sabe? Pô. Perfeito. Mas você administra o seu psiquismo, você constrói uma longevidade com qualidade. Não adianta você, com 80 anos, achar que você fez coisas erradas e querer corrigir para virar atleta com 81. É uma construção. Não, é uma construção. Então, assim, a nossa noite de sono, nós começamos a construir na hora que a gente acorda. Não tenha dúvida disso. Você acorda gente, e bate-papo. Quem entrou agora vai ficar aqui no IGTV e vai assistir, porque o bate-papo tá uma delícia de informação com o Paty Valente. Gente, eu vou replicar isso aqui, porque tem muita gente que não tem essa consciência. Então, assim, porque não é do ocidental. Essa não é uma consciência do mundo ocidental. Infelizmente. Não é. Então foi ótimo realmente a gente trazer isso à tona de novo, porque ano passado a gente falou, né? No início da pandemia. Porque no ano passado a gente falou muito sobre das crianças, né? Como as crianças estavam sendo atingidas e acelerando o sono dos pequenos em função dos estímulos elétricos durante o dia e os danos que isso vinha provocando. No caso da gente, nós, os adultos, tá aí. No caso da gente, nós, os adultos, agora que a pandemia acabou de fazer aniversário, agora muita gente está começando a dar aquela surtada, de fato, e a gente precisa parar para ajustar a mira. Começar a ver onde é que está, assim, a gente está, tô tendo dificuldade para dormir, tô tendo dificuldade para conciliar o sono, o que é que eu devo fazer a respeito? É buscar, fazer perguntas a você mesmo, buscar a consciência, trazer para a sua realidade e ver o que é que você pode mudar, o que é que você pode mexer, porque a gente está fazendo coisas diferentes. Fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Não muda nada. Então, assim, Patrícia, que a gente tem o quê? 4 minutinhos. Se tornou cliente Nippon Flex. Isso. E ela gostou tanto, ele trouxe tanto benefício para ela, que foi uma coisa que me chamou a atenção quando a gente se conheceu, que ela disse, eu passei a ser representante da marca pelos benefícios que ele trouxe para mim e eu quis compartilhar para os outros. Isso. Quais foram os benefícios que ele trouxe para você, Paty? Para mim, pessoalmente, foi o controle da hipertensão arterial. Isso, eu sou hipertensa grave desde 26 anos. Não comprei por minha causa, comprei por causa do meu marido, que tem hérnia de disco e só acordava
né, quebrado e com dor. E ele começou também a desenvolver uma hipertensão que estava difícil de controlar. Então, eu comprei por causa disso e acabei percebendo outras coisas. Aí comprei para os meus pais, porque o meu pai tem 5 pontos de safena, minha mãe tem diabetes, meu pai também tem diabetes. Aí eu comprei para eles e comecei a perceber resultado neles. Aí, a partir daí, eu fui indicando para algumas pessoas e fui adquirindo para os meus filhos. E aí fui me encantando pela marca. Quando aí me chamaram para pegar a representação, eu acabei pegando a representação e estou aqui até hoje já há alguns anos. E hoje, graças a Deus, com uma quantidade imensa de clientes aí beneficiados e satisfeitos. Mas os nossos colchões ajudam muito no sono, ok? Mas não fazem milagre. Eu gosto de dizer isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande, cada um de nós, em relação aos nossos hábitos, em relação às nossas construções. Por conta disso, foi que eu elaborei, depois de muita observação e pesquisa, eu elaborei o checklist da higiene do sono e dou a todos os meus clientes. Que bacana! Para a gente, durante o processo de adaptação ao colchão, eu começo a mapear com ele os hábitos dele. E a mudança de hábito passa a ser uma coisa não imposta, passa a ser uma coisa natural, é gradativo, porque você começa a perceber melhorias e aí você vai mudando o comportamento gradativamente. Sim. É bem legal. Mas eu vou dizer, gente, você pode não ter o colchão agora, mas ela tem calcinhas, né? Que é da Energy, né? Tem uma série de acessórios aí que ajudam Nossa, muito. as cuecas, meu marido ama as cuecas, né? Aí tem as calcinhas, tem a cinta, é uma infinidade de produtos que vocês têm. Que ajudam nas outras questões, como dor e tal, e outras situações, e para além do colchão, na questão do sono, os travesseiros. Sim. Então, assim, gente, são muitas as possibilidades com a Nippon Flex. Então, assim, eu super indico a marca e a representante dela, porque o pós-venda é maravilhoso. Porque a venda, né? Vendeu, tá feito. Não, é um pós-venda maravilhoso. É o pós-venda. Realmente. É o acompanhamento. Dá assistência ao cliente. Eu assino embaixo, em Patrícia Valente Nippon Flex. Obrigada. E logo ela vai estar falando da outra marca, né? Que é a Cashback, que não vai dar tempo hoje, mas aí vai ser. Não, mas é um outro negócio que eu comprei a franquia. Isso. Que tem aí revolucionado o mercado brasileiro. E é 100% brasileiro, que é bacana, viu, gente? 100% brasileiro, exatamente. Como a Nippon também, é uma multinacional, mas é 100% brasileira. Pois é, olha que bacana, gente. Brasileira. A gente tem que prestigiar o mercado nacional. Aí. Isso é muito legal. Parabéns, né, o fundador. Isso, então assim, eu quero agradecer a vocês que participaram, que vocês que estão participando agora, cada dia vai ficar a gente vendo o vídeo. A Patrícia, então, imensamente, pela amizade, pelo apoio. Eu que agradeço pela a oportunidade. Gente, é muito bacana a gente ter bons parceiros, né, que se tornam amigos, né? Então é muito legal, a gente torce um para o outro. Isso. Eu desejo um feliz Dia das Mães para vocês, que é uma mãe fantástica. Né? Obrigada. Dia importante. É lindo. E eu digo pela minha mãe também, que eu amo demais. Feliz Dia das Mães para ela também. Para cada uma das mães que estão aqui presentes. As mamães que estão aí presentes. Nossas heroínas, né? Eu sei que seus filhos acham a mesma coisa de você. Minha mãe é minha heroína, minha parceira, minha amiga de todas as horas. Agradeço a Deus por ela. Pela vida as mães são fundamentais. Se não existisse mãe, a gente não estava aqui. Nossa, pois é, né? Que nos carregou uma barriga é o único meio de transporte do homem para a terra. Então, não é? Respeita isso. Fantástico, né, amiga? Respeita as mães, né? Respeita isso. Porque se não fosse uma barriga, você não estava aqui. Entendeu? Então, o que eu digo, gente, agradeço, né, pela presença e lembre-se sempre, seja a diferença que você quer ver. Não adianta você esperar do outro sem você fazer sua parte. Né, seja a diferença que você cobra do mundo. Não é? Vamos fazer a diferença, né, amiga? Vamos fazer, com certeza. Bom demais estar com você. Obrigada. E obrigada a todo mundo. Nova edição da revista. Não é para dar aquele abraço, mas a gente vai se ver em 2022 com fé em Deus vacinada. Né, para dar esse abraço.
E a segunda edição, gente, vai ser em junho, com fé em Deus, a segunda edição da revista digital Empreendedores do Brasil. E com tá Camila prometendo Farani bombar, na hein? capa. Com Camila Farani na capa. Detalhe, recebi da editora Gente, nova parceira nossa, o novo livro dela para isso. Desistir não é opção. Não é opção, gente. Fantástico. A gente ganhou vários aqui que eu vou estar falando em outras lives, né? Legal. Mas eu ganhei esse. Tá fantástico o livro, bem gostoso de ler. Legal. Ela realmente é uma das nossas, né? Ela faz muita diferença aí, sendo um anjo investidor, né? Mas vamos lá, muita história para contar. Até mais. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Até mais. Beijo. Uma hora a gente ficou. Tchau. Tá bom, tchau.